se tem uma coisa que não é fácil e não é mesmo, é você lidar com dinheiro e saber economizar. A gente cresce sem aprender a se organizar financeiramente. E muitas vezes a gente passa uma vida toda sem conseguir juntar dinheiro. A gente está aqui com o Giovanni Ponzo, ele vai esclarecer para a gente a melhor forma de se planejar e resolver essas questões financeiras, tá? Como se organizar para você pagar uma dívida, por exemplo. Giovanni, seja muito bem-vindo, meu querido. Ele é sócio aí de de um escritório de assessoria financeira. E eu quero logo saber, tá? Qual a dica que você dá para quem está querendo se organizar, né, financeiramente falando? Que a gente vai... O dinheiro parece que some sem você perceber. Quando você vai ver, já foi tudo embora. Vamos lá, Alex. Eu acho que o primeiro passo para uma organização financeira é muito parecido quando você quer fazer uma dieta. Você tem que fazer um planejamento, porque assim quando você vai fazer uma dieta, para você emagrecer, você tem que consumir menos calorias do que o que você está... Você tem que consumir menos calorias do que o que você está gastando. Para que sobre dinheiro, você tem que gastar menos do que o que você recebe. Só que isso começa num planejamento. Então, primeiro você tem que entender quais são todos os seus gastos fixos do mês e entender, pô, o que é que eu consigo baixar aqui, o que é que eu preciso manter, o que é aquele gasto que eu não tenho como mexer. E depois entender tudo quanto é que eu ganho. Entendendo quanto é que eu ganho, onde é que eu posso ganhar um pouco mais, o que é que eu posso fazer diferente para poder estar ganhando mais. E aí, no final, essa conta, a gente tem que conseguir ganhar um pouco mais do que aquilo que a gente gasta. E assim a gente vai conseguindo poupar. Mas para isso é necessário esse planejamento. Certo. Deixa eu aproveitar e reforçar aqui o telefone, tá? Para você que está em casa, que quiser participar, tirar sua dúvida, não precisa nem falar quem é, tá? Você participa ao vivo aqui com a gente no 71 99941 4655. 9941 4655. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os principais erros, tá, que uma pessoa comete, principalmente quem tem baixa renda, comete nessa questão, né, de você estar tentando se organizar, às vezes está errando sem perceber? O que você pode estar alertando para que a pessoa fique atento para não perder, né? Não ver o dinheiro indo embora sem ver sem perceber. Eu acho que tem dois erros principais, Alex. Eu acho que um primeiro erro, ele vai na parte do gasto. Como assim o primeiro erro ele vai na parte do gasto? O primeiro erro, ele acaba indo muito na parte do endividamento das pessoas. Então, hoje a gente tem milhões e milhões de famílias completamente endividadas e, basicamente, a conta que a pessoa faz na hora de comprar alguma coisa é aquela conta. Será que na quantidade de vezes que eu estou dividindo esse bem que eu estou comprando, eu consigo pagar no final do mês? E aí você faz uma primeira conta, você consegue pagar, você compra aquele bem, só que quando você vê, você pagou 3, 4, 5 vezes o valor daquele bem, porque você dividiu em muitas e muitas e muitas vezes e você acabou gastando muito mais, que se você poupasse, juntasse o dinheiro e comprasse no final, você gastaria muito menos para adquirir a mesma coisa. O segundo o segundo erro vem na parte do investimento. Então, as pessoas, quando elas procuram começar a investir, normalmente elas buscam ganhos muito rápidos. Porque, pô, todo mundo quer ganhar o máximo de dinheiro o mais rápido possível. Só que não tem almoço grátis, não existe você ganhar dinheiro fácil e de uma hora para outra. Então, as pessoas acabam caindo aí nesses golpes que tem pela rua porque elas querem ganhar muito dinheiro muito rápido e investimento é uma coisa de longo prazo. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está falando aí de dívidas, tá? E eu queria que você desmistificasse, né, essa questão de você comprar à vista, de você usar o cartão de crédito, quais são os perigos, porque como você acabou de citar, aí, quando a gente acaba parcelando as compras, né, a gente acaba até mesmo quando você parcela sem juros, né? Eu acho que é um caminho sem volta, porque você vai suavizando, mas aquele suavizar, né, que você, às vezes, você perde as contas. Você pega, compra um produto de R$ 400, divide, às vezes, em 10 de 40, e aí você só gasta 40. Você ia gastar 400, você gasta 40 ali, só que você passa o ano inteiro. Às vezes, você não tem nem mais aquele produto, mas ainda está pagando por aquele bem. Queria que você falasse um pouquinho disso daí. Vamos lá, Alex. Aí eu acho que você tem um lado que é a teoria, o outro lado que é a psicologia. Porque
Porque o que a teoria diz? A teoria ela diz que o dinheiro mais caro que existe é o seu. Então, quanto mais você puder postergar os pagamentos, quanto mais você puder parcelar, desde que não incida juros sobre ele, para você é melhor. Só que isso gera um fator psicológico de que a gente começa a ter uma bola de neve de ficar enterrado nas dívidas, porque a gente vai fazendo a conta de, eu consigo pagar esse mês mais essa dívida, só que vai somando tudo e vai ficando muito caro. E aí a gente atrasa o pagamento, começa a incidir juros e tudo vai dando errado. O que a pessoa ela tem que fazer? Basicamente, ela tem que fazer uma conta de que eu posso vir a dividir alguma coisa, mas o ideal é que mesmo aquela coisa que eu venha a dividir, eu já tenha o dinheiro para poder pagar hoje, ou que eu vá ter esse dinheiro no curto prazo. Porque com isso eu poderia, por exemplo, investir o dinheiro que eu usaria para poder comprar aquele bem e todo mês ir tirando do meu investimento para poder pagar aquela dívida. Assim eu tenho a tranquilidade de que eu vou conseguir pagar aquele bem até o final e também que eu não vou precisar despender daquele dinheiro todo agora. Se eu precisar para alguma coisa daquele dinheiro, eu vou ter acesso a ele. Pronto, eu quero até tirar uma dúvida com você, porque a gente vê muitos casos aí de famosos, pessoas que têm até um poder aquisitivo mais confortável, que geralmente eles não compram o imóvel, tá? Quero falar agora da casa própria. E eles alugam, e aí muitos profissionais que trabalham no seu ramo de assessoria financeira, eles alertam que às vezes é muito mais vantajoso você estar alugando um imóvel do que você estar comprando. E isso nunca entrou na minha cabeça. Queria que você desmistificasse também essa questão. Vamos lá, Alex. Essa é sempre uma questão muito polêmica, porque você tem, Muito eu acho que polêmico. quase torcedores dos dois lados. Tem a pessoa que Exatamente. ela não entra na cabeça dela de forma nenhuma que é melhor lugar, tem a pessoa que acha um absurdo alguém comprar um imóvel. E eu acho que assim, não tem certo e errado, é a gente entender o momento de vida de cada um e o que é melhor para a pessoa naquele momento. O que é que os especialistas em investimentos falam em alguns momentos que vale mais a pena você talvez estar alugando um imóvel do que estar comprando? Hoje, para você ter noção, o aluguel de imóvel em Salvador ele gira em torno entre 0,3% e 0,4% do valor do imóvel. Quer dizer que, se eu tenho um imóvel de 100 mil reais, né, eu vou estar alugando ele, o valor que eu pago de aluguel diretamente, vai girar em torno de 300, 400 reais por mês de aluguel. Só que você tem hoje uma série de investimentos, muito também pelo momento que vive a nossa taxa de juros, que rendem muito mais do que isso. Então, a pessoa com 100 mil investido, por exemplo, em uma carteira de fundos imobiliários, que ela está investindo também em imóvel, ela vai estar conseguindo algo próximo ali, com uma boa carteira de fundo imobiliário, a 1% ao mês. Então, ela poderia estar tendo uma rentabilidade com esses 100 mil investidos de próximo a R$ 1.000 por mês e está alugando por 300, 400. Agora, o que é muito importante, e aí eu vejo aquela discussão dentro de casa, é o que minha mãe me fala, ela diz, eu entendo, isso faz sentido, mas tem uma coisa, nos momentos que eu me apertei na vida, se eu não tivesse o meu imóvel próprio, se eu tivesse esse dinheiro ali investido, talvez eu utilizasse ele. E como eu estava no imóvel, estava no apartamento, eu não utilizei ele e eu passei por aqueles momentos e mantive o meu bem. Então, também está certo aquela pessoa que diz, eu quero ter a segurança de ter o meu imóvel. Agora, se você olhar financeiramente falando, provavelmente vai valer mais a pena você ter esse dinheiro investido do que você ter ele imobilizado no imóvel. Mas aí você vai ter que colocar na conta o quanto esse imóvel pode valorizar com o tempo. É uma conta complexa. Eu vou pelo pensamento da sua mãe, viu? Pelo amor de Deus, o imóvel é o imóvel, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Desse assunto que eu sempre achei que é de extrema importância para ser ensinado na escola, na sala de aula. Antes da gente entrar ao vivo, nós estávamos aqui na sala conversando um pouquinho, porque eu sempre enxerguei isso, Giovanni, que é um assunto de extrema importância para todo cidadão. Né, a gente entender como utilizar o dinheiro de uma forma correta, de uma forma coerente. E acho que isso sendo, né, colocado na sala de aula, você já aprendendo ali, né, nos primeiros momentos de vida, como isso já acontece em outros países também, você vê a criançada ali já entendendo, né, dessa mecânica, né, do dinheiro, da economia, é tão importante, e a gente fica, né, crescendo um adulto
né, um pouco desorientada aí com o dinheiro, pega o dinheiro para gastar de uma forma errada. E isso é um assunto que, né, que vocês, investidores, vocês, né, que falam sobre a educação financeira, devem comentar muito, né? Que isso deveria ser uma disciplina numa sala de aula. Não, a gente fala bastante sobre isso até quando a gente olha alguns dados aqui no Brasil. Então, você olha alguns dados como, por exemplo, hoje a gente tem quase R$ 1 trilhão de brasileiros na poupança. E a poupança, ela é claramente um péssimo investimento. Quase nula, né, de investimento. Porque basicamente, se você olhar o histórico da poupança acumulado dos últimos anos, houveram vários anos que ela perdeu para a inflação. Ou seja, o preço das coisas ficou mais caro do que o que você tinha de rentabilidade daquele dinheiro na poupança. E de que adianta nosso dinheiro se não para poder comprar bens? E se nosso dinheiro ele está rendendo menos do que os bens estão aumentando de preço, no final a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo poder de compra. Então, se a gente tivesse hoje uma educação financeira melhor, as pessoas soubessem investir melhor o dinheiro delas, soubessem poupar melhor, a gente teria também uma economia mais bem desenvolvida. Só que eu acho que assim, a gente também não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Lógico. Eu acho que a gente tem que trabalhar em 2 pontos principais. A gente tem que trabalhar em cima dos políticos, em cima dos formadores de opinião, para que a educação financeira ela entre no currículo escolar básico, porque é assim que a gente vai ter uma mudança realmente estrutural. E para aquelas pessoas que já não tiveram educação financeira e estão procurando como conseguir investir melhor, como conseguir poupar melhor, a ideia é que elas busquem sempre especialistas. Então, é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, é quando a gente está doente, a gente procura um médico. Quando a gente tem um problema na justiça, a gente procura um advogado. E quando a pessoa ela quer investir, ela quer fazer por si só, porque ela viu um vídeo na internet de como ganhar dinheiro de hoje para amanhã. Sendo que ela, por exemplo, uma pessoa que tem hoje uma conta na XP, ela tem direito na nossa assessoria ali da BP Investimentos. Então, procurar pessoas especializadas para aquelas pessoas que já estão precisando, ainda não estão, elas já passaram dessa etapa da formação, elas estão precisando fazer agora. Procura pessoas especializadas. Olha só, a gente vai continuar aqui daqui a pouquinho falando com o Giovanni, né? Porque você tocou num assunto importante, que é justamente essas pessoas que se dizem coaches, que se dizem profissionais, dando dicas de investimento na internet. E aí, meu irmão, você vê aí tantas loucuras que as pessoas estão fazendo para conseguir investir, para conseguir também poupar. E acabam fazendo totalmente, né, de forma errada, porque estão sendo conduzidas de uma forma errada também. E aí é um grande perigo. Estamos de volta com o programa Universo na tarde dessa quarta-feira. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos falando sobre educação, né, financeira, recebendo aqui o Giovanni Puonzo. Eu deixei uma pergunta aberta, né, falando sobre esse momento que nós vivemos na internet, em que todo mundo se sente no direito de dar dicas, de falar sobre investimento, de falar sobre economia. E tem muita gente falando aqui com uma palavra clara e objetiva, muito charlatão, né? Você que é um especialista nisso aí, o que você pode dizer para a galera entender que não pode acreditar em tudo, né? Gente, dinheiro fácil não existe, principalmente na hora desses investimentos. Assim, Léo, eu acho que primeiro a gente tem que dizer que esse movimento de democratização do investimento, democratização do assunto educação financeira é um movimento muito importante. Hoje, uma área que eu toco dentro da empresa é uma área de prospecção e formação de jovens talentos, de novas pessoas poderem estarem trabalhando com a gente. E são inúmeras a quantidade de pessoas que começaram a se interessar por mercado financeiro, seguindo influencers nas redes sociais, e aí foi o estalo para ela começar a querer estudar sobre o ramo. Só que ao mesmo momento que a gente tem essa democratização, a gente tem sempre aquelas pessoas mal intencionadas que querem aproveitar do momento para poder ganhar dinheiro em cima da outra de uma forma ilícita, de uma forma errada, vendendo soluções mágicas para poder ganhar dinheiro. E basicamente o que a pessoa tem que olhar do outro lado da tela? A gente diz que investimento é sempre um tripé entre risco, retorno e liquidez. Risco é a possibilidade daquele investimento dar errado, retorno é o retorno que ele pode lhe trazer, e liquidez é a facilidade que você tem em transformar aquele investimento de novo em dinheiro. Toda vez que alguém te prometer um investimento de baixíssimo risco, altíssimo retorno e alta liquidez, tem algo errado. Desconfie. Tem algo errado, todo mundo está atrás disso, o mundo todo está atrás disso, tem bilhões e bilhões espalhados pelo mundo para serem colocados em investimento assim. Infelizmente não tem. Para você ter um pouco mais de um, você tem que abrir mão de um pouco mais de outro. E esses coaches mágicos que chegam lá e querem inventar a pólvora de como você investir, normalmente é isso que eles prometem. Eles prometem um investimento que você tira a hora que você quiser, eles prometem um investimento que vai lhe dar um altíssimo retorno e que não tem risco. Quando te prometerem isso, tem algo errado. Fuja. Então pronto, fica aqui esse alerta.
E é sempre bom a gente trazer profissionais para dar esse alerta, porque a gente acaba vendo situações extremamente nocivas. A gente acompanhou aí até com jogadores de futebol que fizeram investimento de uma forma errada. Foi uma notícia muito, né, divulgada nos principais telejornais do país. Queria agradecer aqui a Giovanni, agradecer pela sua presença, um cara jovem aí, articulado, trazendo informações sobre a educação financeira, que, volto a dizer, é um assunto indispensável, não só na família brasileira, certo? Mas eu acho que deveria, sim, estar dentro das escolas para a criançada ou adolescente já crescer de uma forma consciente e sabendo o que fazer. Giovanni, deixa seu contato, né? Quem quiser também bater um papo com você nas redes sociais e agradecer sua presença aqui no programa Universo. Léo, eu que agradeço o momento. Eu acho que momentos como esse são de extrema importância para cada vez a gente democratizar mais o acesso ao investimento, o acesso ao assunto de educação financeira para as pessoas. Então, quem quiser me encontrar, o meu Instagram é o meu nome, Giovanni Puonzo. Quem quiser o acompanhamento de uma assessoria profissional de qualidade, procura lá BP Investimentos e nossos profissionais eles estão prontos para poder estar ajudando você a investir cada vez melhor. Valeu, obrigado, viu, Giovanni?